Jogar fora. Ó, vamos lá. Renovar com o Bruno Henrique é uma das prioridades. Recuperar o Arrascaeta. Pedro ou Gabi? E aí? Achar o time da final. Lembrando que tem jogo decisivo. Em meio a tudo isso que a gente fala, o Flamengo joga uma final de Copa do Brasil contra o São Paulo. Clima com o Sampaoli e clima com diretoria. Obviamente, algumas... Salve, nação! Saudações rubro-negras! Bruno Henrique fica para o ano que vem? Cara, tem que ficar, né? Depois da lesão, ele voltou muito bem. BH é o jogador mais inegociável do Flamengo. Para você, comente aqui, quero saber a sua opinião. Para mim, sim, tem que renovar para ontem, já falei. Tem que renovar por mais 2 anos, né? O Bruno Henrique vai completar 33 anos em dezembro. Tem chão para rodar ainda, pode jogar bem em alto nível até os 35 anos tranquilamente. Então, por isso que eu falo, renove por mais 2 anos. O Flamengo ofereceu 1 e ele não quis, ele achou pouco, ele quer 2 anos no mínimo. E eu acho que ele tá certo. Tem que renovar, galera. É isso, separei aqui este corte do programa F360 da ESPN Brasil. Vamos ver então o que a rapaziada aí do programa falaram sobre Bruno Henrique, ele que vem voando no Mengão. Vamos lá pro vídeo. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. E para você que gosta do nosso trabalho, gosta do Bruno Henrique, deixa o like, se inscreva no canal se você é Flamengo e ative o sininho, tá bom? Vamos lá pro vídeo, sim? Bora! O Futebol 360, pra gente falar de Bruno Henrique, porque ele vem sendo destaque, apesar dos nossos comentaristas não terem colocado. Ele de fora do Sacanagem. Exatamente. Mas não eram os 5 que chegaram agora. Tá bom, ó. Vocês têm que lembrar É o isso. seguinte, ontem foi falado aí sobre um possível interesse do Grêmio no Bruno Henrique, a apuração do nosso Luciano Borges. O Bruno Henrique vai terminar o contrato, vai acabar o contrato dele. E a gente levantou números do Bruno Henrique com o Renato e com o Jorge Sampaoli. Ó, 23 jogos com o Renato Portaluppi, 20 como titular, 14 gols, 6 assistências. Precisando de 83 minutos para participar de um gol. Com o Sampaoli, 22 jogos, 11 apenas como titular, 6 gols e 1 assistência, precisando de 173 minutos em média para participar de um gol. Com Detalhe, né, galera? Com Sampaoli, 11 como titular, né? Com Renato Gaúcho, 20. Essa é a diferença, né? assistência ou com gol, tá? Números aqui do Bruno Henrique, então, em comparação com os dois profs, com os dois professores. Mostra alguma coisa para vocês, esses números aí? Essa questão do Renato também demonstrar um interesse? Será que ele fica ou não? Tem essa questão do contrato? O Sampaoli, é bem verdade, por exemplo, foi com o Gabigol no banco contra o Botafogo. Ele tende a mexer mais no time. É também uma crítica que ele vem sofrendo de não manter ali uma regularidade na escalação titular. Será que isso pode deixar o Bruno Henrique mais chateado, prof? Essa questão dos números. Tenta oferecer 1 ano de contrato. Que é o que pega em toda renovação de jogador nessa faixa. E passou dos 30, ainda mais nessa faixa de 33 anos, o clube realmente precisa adotar essa postura mais cautelosa, ainda mais o Flamengo, que acabou fazendo algumas renovações muito na base, o cara é liderança, tá aqui no grupo, e sem avaliar realmente se vale a pena. Os dois Diegos, Diego Ribas e Diego Alves... Ah, não, mas olha a idade do Diego Ribas e Diego Alves. Olha a idade do Bruno Henrique, cara. Essa comparação... Não dá pra comparar, né? Acabaram ganhando 1 ano de contrato além da conta. No Palmeiras, isso dificilmente acontece. O Palmeiras sabe a hora certa de abreviar esses ciclos, mesmo que o jogador seja ídolo. E no caso do Bruno Henrique, o Flamengo também tenta ter esse cuidado. Mas o Bruno Henrique voltou de lesão, é um cara que está demonstrando aí que está recuperado de fato. Até o retorno dele foi gradual, por isso esses jogos na reserva, saindo do banco, porque ainda precisava chegar à forma física ideal. Agora, aparentemente chegou. E eu vejo que é um jogador, apesar dos 33 anos, que tem mais do que necessariamente avaliar se ele ainda vai ser útil por mais 1 ou 2 temporadas. Mas o que ele representa para o Flamengo. Ele, ao lado do Gabigol, se tratam dos 2 maiores ídolos dessa geração do Flamengo, dos jogadores mais impactantes. Por tudo isso, também, né? Eu vejo que o Flamengo, se tiver de fazer um sacrifício, que faça com o Bruno Henrique. Bruno Henrique só quer por 2 anos.
ele é o caso em que vale pensar realmente... É a prioridade hoje para o Flamengo. Ah, sim, acaba sendo uma prioridade, porque o Bruno Henrique tem mercado no futebol brasileiro. Se ele sair hoje do Flamengo, vai ter clube interessado e vai ter clube que vai oferecer 2 anos de contrato, no mínimo. Então, por tudo isso, pelo que ele representa e pelo que voltou a jogar depois da lesão, eu teria confiança suficiente em oferecer um contrato de 2 anos e aí você consegue também, de certa forma, diluir os salários, não oferecer uma quantia tão alta em vencimento. Não pode reforçar rival, né? Eu acho que está na hora dos clubes também levantarem um pouco mais o sarrafo nessa questão dos 30. Porque tem trintões e trintões. Esse é um trintão que entrega. E essa questão dos 30 anos hoje, também para o futebolista, isso mudou. Eu lembro que o primeiro livro de futebol da minha vida, que era o Manual do Zé Carioca, quando ele falava de idade de jogador de futebol, tinha um parágrafo ali, o texto começava falando assim: jogador de futebol, quando passa dos 30 anos, não comemora mais o aniversário com a mesma alegria. Hoje é muito mais comum você ver gente com 36, 38, no caso dos goleiros até 40, tá aí o Fábio, que não me deixa mentir. Thiago Silva está jogando em alto nível no Chelsea com 39. São jogadores em alto nível. E o histórico do Bruno Henrique mostra que ele é um jogador confiável. E, antes de tudo, não pode reforçar rival, né, Dom? Se o Grêmio está nessa dividida, o Flamengo tem que ir com mais força ainda. Eu concordo plenamente, ainda mais quando se trata de um jogador histórico, né, como o Gabigol. De repente, o Flamengo correu o risco de perder um cara tão emblemático por causa de um segundo ano de contrato e podendo reforçar um rival e, de repente, ver esse cara entregando, seria uma derrota, assim, gigantesca para a diretoria do Flamengo, para o time, para a torcida. E a grande dúvida é se a gente tivesse o Bruno Henrique hoje lesionado e o contrato acaba no fim do ano, você poderia questionar. Ele voltou de uma lesão muito grave para um jogador que o físico e a idade acabam influenciando muito no estilo, porque é um cara de arranque, de velocidade. E aí, depois de um tempo tão grande, ele volta jogando o que ele tem jogado, e a gente não está falando de 2 jogos, a gente já está falando de quase 3 meses desde o retorno dele. Cara, eu acho que ele já se justificou muito. Um segundo ano de contrato, acho que vale completo. Se você, pode ser que tenha um risco, uma queda técnica, eu assumiria esse risco por todo o peso histórico e a bola que esse cara tem jogado. E tem um risco político também. Imagina para a gestão Landim perder o Bruno Henrique, um grande ídolo, para um clube brasileiro. Exato. Vai ser uma barulheira, diferentemente de outros jogadores. Felipe Luiz, por exemplo. Felipe Luiz é realmente o caso que tem que sentar, avaliar muito bem, ponderar se vale mais um ano de contrato, até pelo que foi a temporada dele. Mas no caso do Bruno Henrique, até por ser mais jovem, por ser um cara que tem essa representatividade para a torcida, como eu diria o prof, o Flamengo não tem o direito de perder o Bruno Henrique. Não tem o direito. Exato. De contrato de produtividade, se fizer com o Bruno Henrique, o Flamengo leva prejuízo. Exatamente. É que nem rodízio. Rodízio com o cara que come muito. Tá com fome. Ele leva o restaurante à E falência. tá com fome o Bruno Henrique. Sim. Pelo tempo que ele ficou fora. Agora, a gente obviamente não tem essa informação. Agora, será que o Palmeiras também não poderia aparecer aí nessa reta final de contrato? Até parece. Demonstrar um interesse. Palmeiras que tá meio discreto e até por isso sofrendo algumas críticas. Vocês lembram da proposta do Palmeiras para o Pedro, né? O Flamengo recusou na hora, né, cara? Imagina o Bruno Henrique. Não. O Flamengo jamais perderia o Bruno Henrique para o Palmeiras. Será que não poderia ser o grande bote aí do Palmeiras para a próxima temporada? Bala para isso tem, é o que o Breler falou. Avião para isso tem, né? Avião para manda ponte buscar, aérea? manda buscar. O Avião Breler dá falou problema, isso, hein? né? Vai chover gente que deu os 2 anos de contrato. Se o problema é esse, não seja por isso. Mas Tem gente aí que pode oferecer. Eu até entendo que o Palmeiras tem cacife, se quiser, de certa forma, atravessar o negócio, contratar o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique não é o perfil de contratação do Palmeiras. O perfil de contratação do Palmeiras é de buscar jogadores mais jovens, com potencial de retorno. O Bruno Henrique, por mais que possa entregar muito tecnicamente, ele dificilmente vai dar retorno financeiro ao clube. E a Leila tem mirado, tem tentado equilibrar retorno esportivo com retorno financeiro. E, de certa forma, existe uma coerência na política de contratações do Palmeiras. Por mais que seja questionada por alguns torcedores, é uma política que tem dado resultado para o clube. O clube tem conseguido manter uma base de jogadores. Então, por tudo isso, se o Bruno Henrique fosse um jogador do Palmeiras, eu até acredito que o Palmeiras avaliaria com esse olhar do Flamengo. Olhar técnico, o que o jogador pode entregar, até deixando essa parte da idolatria de lado. Como o Bruno Henrique é um jogador de um clube, de certa forma, rival, o investimento que teria de fazer em salários,
eu acredito que dificilmente seria um jogador que interessaria ao Palmeiras. Se fosse atrás dele, seria muito mais naquele sentido. Somos os protagonistas do futebol brasileiro, eu fui lá e tirei um dos seus jogadores históricos. Acho que seria muito em outros mais... tempos, o Palmeiras fazia isso. Na época do Alexandre Matos, talvez era fosse agressivo no mercado. Mas eu também não acreditaria hoje. Uma coisa é certa, o Bruno Henrique é titular nos 20 clubes da Série A, nos 20 da Série B e assim por diante. Isso é fato. Jogando o que está jogando, é que às vezes tem a oportunidade de mercado, né? Não, Se claro. realmente não rolar Bruno Henrique e Flamengo, aí é oportunidade. Mas a questão do encaixe, mundo. isso acho que não existe. Essa justificativa aí para encaixe, ele se encaixa em qualquer time. O meu time, ele veste a camisa que quiser. Bom, A 27. Qualquer uma. É que no Palmeiras teria de fazer ali talvez uma mudança. Jogar o Dudu para direita, mas disputar a posição com o Dudu. O Dudu tá machucado também. Não, mas pensando num Palmeiras ideal, né? Esses são os números. O Brilho melhorou com uma cara de, não sei se é assim, de titular em todos os times. Lê os números aí, Breler, com e sem o Bruno Henrique. Olha a diferença de aproveitamento do Flamengo aí, ó. De 68% para 64%. Muito mais jogos com ele, na verdade, né? 23 em relação a 13 jogos. Mais vitórias, até mais gols marcados sem ele do que com ele. Gols sofridos, o Bruno Henrique tem 6 gols e 1 assistência. Os números não mostram, pelo menos nos números, repito, tanta diferença assim. Mas tem uma diferença aí que os números não mostram. Na temporada, tá? Não tem a leitura dos números. A quantidade de vezes que o Bruno Henrique aparece em jogo grande e decisivo. Aí isso é o que faz a diferença do Bruno Henrique, isso é o que construiu a idolatria do Bruno Henrique. Bruno Henrique, se não me engano, tem mais de 15 gols em clássicos. É a especialidade dele. E 15 gols em clássicos, aquele clássico pegado, com rivalidade, o clássico de final, decisivo, ele aparece. Então, por ser esse jogador que aparece em clássico, aparece em momento decisivo, chama responsabilidade e tem essa parceria incrível com o Gabigol, ele tem uma importância que vai além do número frio. Eu até concordo com você, o Bruno Henrique seria hoje titular em todos os times da Série A, disputando, uma disputa mais acirrada aqui ou ali, mas ele tem bola para isso, tem tamanho e qualidades que não se limitam a um jogador de velocidade. Ele foi, ao longo do tempo, acrescentando o repertório de jogador de área também. Esse é um ponto muito legal, porque o Bruno Henrique é o cara... Se você está numa situação de contra-ataque, ele vai ser muito bom. Se você está num jogo como Flamengo e Olímpia, que você tem 70% de posse de bola, ele também é bom, porque ele pode se projetar na área, tem um jogo aéreo. Então, assim, independentemente da forma como o seu time jogue, se ele vai ser um time mais de posse, de controlar territorialmente, ou se ele vai ser mais reativo, ou dentro de uma situação de jogo, o seu time fique mais no contra-ataque, cara, o Bruno Henrique ele vai entregar as duas coisas. É falso 9 ele pode ser mesmo. Exato, então é muito completo. Né? Cabeceio, muito completo. Fecha. Já pensou ele num Grenal? Grêmio e Inter? O Renato já. O Renato já, com certeza. O Renato pensou. Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Olhando, obviamente, para alguns dos possíveis concorrentes. A gente tem informação, repita, do nosso Luciano Borges, do interesse do Renato, que disse que gostaria de contar com ele. Até o Real Madrid ele já entortou pelo Wolfsburg. Pelo Wolfsburg, é verdade. Quartas de final de Champions. E é difícil imaginar que nenhum outro clube, por exemplo, além do Grêmio, que a gente tem a notícia, vá atrás dele ou pelo menos demonstre o interesse de ter o Bruno Henrique para a próxima temporada, caso o Flamengo não acerte com ele uma renovação. É difícil imaginar que outro clube grande aqui do Brasil não vá atrás dele, pelo menos para entender o cenário do contrato. É mais fácil você contar dos dedos aqueles que não se interessariam. Exatamente. E talvez não tenham um poder financeiro para bancar essa operação, mas... Tem uma coisa aí que o nosso gráfico também não mostra, que é alma, né? É o exemplo que ele dá para esse isso você gosta, né, prof? Ele dá um exemplo para os outros 10, vamos correr gente, vamos participar do jogo, vamos sentir o jogo, que o time do Flamengo hoje precisa muito de exemplos assim, né? Bruno Henrique está em outro patamar. Como? Outro patamar. Outro patamar. Vamos voltar lá para a eleição da bola de ouro. Então, produção, vocês estão vendo isso aqui, né? Pô, os caras enchem a bola do Bruno Henrique e deixaram ele de fora do top 5, eleição da temporada. Cara. Vamos fazer uma eleição das últimas 5 temporadas no futebol brasileiro. Aí o Bruno Henrique ou dos últimos certamente. 5 jogos. Vamos fazer o touch das prioridades do Flamengo? Antes o Fã de Esportes, eu vou me deslocar ali pro nosso touch. Vamos ver se... Agora eu quero... Tem pouco gol em final de Libertadores, o Gabriel também. Para a gente fechar então o assunto Flamengo, prioridades do Mengo agora. Isso não precisa arrastar para baixo, isso daí tá mais tranquilo pra gente, esse né, cara? A gente vai deixar só um fora, certo? Deixa eu ver se aparece o sexto aqui, ó.
Não aparece. Tá, Não. então a gente Então são deixa 5. um... Eu tenho Dificulta uma só um pouquinho. prioridade que a gente vai jogar fora. Ó, vamos lá. Renovar com o Bruno Henrique é uma das prioridades. Recuperar o Arrascaeta. Pedro ou Gabi? E aí? Achar o time da final. Lembrando que tem jogo decisivo. Em meio a tudo isso que a gente fala, o Flamengo joga uma final de Copa do Brasil contra o São Paulo. Clima com Sampaoli e clima com diretoria. Obviamente, algumas Galera, essa enquete tá irada. Queria dizer isso, tá irada. dessas prioridades, alguns desses itens, eles são quase que a médio e longo prazo ali até o final da temporada. Outros, como, por exemplo, achar o time da final, Pedro ou Gabi. Se der para o final de semana que vem, para a próxima rodada, seria ideal também, né? Achar um time ideal. O Sampaoli, creio eu, vem sendo criticado também por isso. E aí? Vamos para onde, hein, senhores? O que dá mais para empurrar com a barriga aí? Essa é boa, prof. Quem que dá mais? Tem dá para deixar para o ano que vem? Tem um que não dá... que eu até talvez descartaria, Tá. que é algo importante, mas é que eu não vejo não vejo tendo uma solução, que é o clima com o Sampaoli. Porque mesmo que o Flamengo ganhe a Copa do Brasil, pelos relatos que a gente vê, meio parece um pouco um tanto quanto improvável que ele siga para o ano que vem. E ele não vai ser demitido agora. Então, assim... Olha, diretoria do Flamengo. eu digo até a final da Copa do Brasil. Agora esquece, cara. Até a final da Copa do Brasil. Ele ganhou uma sobrevida com essa vitória contra o Botafogo. Exato. Se tivesse perdido... Mas assim, você imagina, mesmo com o time da Copa do Brasil ele seguindo ano que vem? Não. Então acho que assim, o Flamengo precisa fazer o máximo para conseguir ganhar o título. Deixa ele aí. E do Sampaoli, não sei se você vai precisar arrumar tanto o clima a ponto porque você não vê um longo prazo pelo que a gente tem visto em relação. Então talvez fosse o que eu descartasse muito por conta disso, porque você não vê nenhum futuro, questão a curto prazo e nem a longo prazo. Ele não deve ficar. Clima com ele não tem jeito mesmo. Não vai resolver. Nenhum, nem na Argentina, nem no Atlético Nem se fizer aquele churrasco ali, a galera, acho que não vai nem arrumar. churrasco dá para fazer. Então eu descartaria esse muito por conta disso, por você não encontrar uma solução. Eu também. Eu descartaria esse e colocaria como quinto, porque o Flamengo tem coisa mais pesada para pensar. Eu continuaria empurrando com a barriga a questão Pedro e Gabigol. Não foi resolvido até agora. Pode empurrar um pouco mais. Eu acho que tem coisas mais pesadas para resolver. Mas não é que não foi resolvida, é que os dois jogadores também estão abaixo. O Pedro acabou vivendo essa confusão, foi agredido, ato de indisciplina. Talvez precise resolver a situação do Pedro primeiro, para depois resolver, sei lá, Pedro ou Gabriel também. Então, ali no caso do Gabigol, tem uma questão comportamental, a festa do aniversário, ele ter sido banco contra o Botafogo. Então, por tudo isso, eu vejo que hoje essa questão de fato não é uma grande prioridade no Flamengo. Até pelo estilo do treinador, eu vejo que não é uma grande questão. Estou colocando aqui no quinto, hein? Acho que pode ser. Até por exclusão, porque as outras são mais prementes, como diria eu. Achar o time da final, até pela característica do técnico, o São Paulo tem esse tipo de abordagem. Ele vai mexendo na equipe, ele não tem uma base muito bem definida, apesar de que no Flamengo a gente consegue enxergar ali uma ideia. Ele até, quando mexe no time, tirou o Gabigol para colocar o Pedro. Então, não são mudanças tão drásticas no sistema tático como ele já fez em outros times. Então, por tudo isso, eu vejo que não é também até pelo elenco que o Flamengo tem e a característica do treinador, uma questão de última ordem no Flamengo. No Flamengo ele tem mexido mais em nomes, né? Não em disposição. Então tem que achar o time, é isso, prof? Por exemplo. Eu fico meio assim de colocar em quarto, achar o time às vésperas de uma final, me parece uma coisa importante, uma pedida meio pesada, né? Mas não é importante? Não, é importante, por isso que eu estou grilado em deixar em quarto, talvez um pouquinho mais ainda mais para o Flamengo que é tão irregular, porque a gente já viu momentos muito bons do Flamengo e muito ruins. Então, assim... Rapidinho, o Pedro, o Gabriel, vocês colocaram como quinta aqui, mas pegando a esteira no que disse o Donk, se o clima com o Sampaoli vai ser empurrado com a barriga até o ano que vem, o clima com a diretoria também não vai ficar meio assim, vamos jogar por nós aqui, vamos tentar ser campeão, o Gabriel já não fala com o Marcos Braz, o clima já não está legal, vamos fechar a gente e ano que vem isso vai ser resolvido? Será que o clima com a diretoria talvez não pegasse aqui na quinta posição? Mas em final é difícil. Desculpa, não, vai lá. Em final, eu vejo que é diferente porque precisa existir uma mobilização interna, e esse movimento tem de partir da diretoria, de querer realmente apagar arestas,
aparar as arestas, de proteger os jogadores nesse momento, pelo menos na blindagem pré-final. Então eu vejo que o Flamengo precisa sim, e partindo da diretoria, ter um ambiente melhor, pelo menos para esses 2 jogos contra o São Paulo. Pensando no cronograma, quando é que acaba o contrato do Bruno Henrique? Final do ano. Em que mês nós estamos? Daqui 3 meses acaba. Setembro. Então eu colocaria em quarto a renovação do Bruno Henrique, porque não é para agora. Para agora é achar o time para a final. Isso sim. Tanto que eu acho que você pensar em renovação do Bruno Henrique, é melhor você pensar depois da final. Ainda mais com um jogo tão importante. Então eu até colocaria pensar no time da final como prioritário. Da questão da diretoria, para mim tem um aspecto muito importante que faz subir algumas casinhas. Que é a gestão vai até o ano que vem, até o fim do ano que vem, né, o mandato do Landim. Então, assim, não é simplesmente empurrar com a barriga algo que você vai ter continuidade ano que vem. Então, a escolha do técnico vai influenciar, quem que vai estar no elenco para o ano que vem. Então, é um aspecto não é como o do Sampaoli, que acabou o ano, vai mudar. Acabou o ano, vai ter a mesma diretoria. Então por isso, talvez seja diferente dessa questão do técnico. Exato. Acho que Manda isso o Bruno Henrique em quarto, é só não cochilar. Também não é cochilar, deixar o Grêmio levar o cara, né? Tá aqui, ó, em quarto. Não pode deixar passar, hein, prof? Você tá lá corrigindo as provas, organizando aí o próximo ano letivo. Não, aí já pensou, esquece do BH, prof? Não pode. Não pode. Já. Mas o clima, e só completando o clima com a diretoria, ali não é tão prioritário quanto um jogo de decisão, né? Isso dá para se ajustar. Clima com diretoria em terceiro, então? Para mim é em quarto isso aí. Agora, tenho a impressão que recuperar o Arrasca e achar um time para final, tá meio que os dois se conversam. Se ele tá recuperado, ele tá na final, não tem discussão isso, né? Aí qual seria a ordem? Então, porque ao recuperar o Arrascaeta, você, de certa forma, encaminha o time. Porque você tem um jogador que, de certa forma, centraliza a criação do time, hoje dividindo um pouco mais com o Gerson. Então, eu vejo que o Arrascaeta seria a primeira prioridade. Não, até porque você pode ter a necessidade de achar um time para a final a partir da conclusão de que não vai ter o Arrascaeta. Então, achar um time é mais importante do que eu acho. Recuperar o Arrasca. Eu acho, independentemente da recuperação do Arrasca. Porque se ele não se recupera, você continua precisando. Aliás, você precisa mais ainda achar um time para a final, se for sem ele. Acho que eu vou... E aí? E aí que achar o time para a final é o mais importante. Passa por recuperar o Arrasca. Pelo que o jogador representa, a capacidade que ele tem em 2 jogos de resolver, eu, no lugar do técnico, até nesse desafio de encontrar o time, a minha ordem de prioridade seria sentar com o jogador e falar, pô, preciso muito de você é fundamental para o time, esse é o momento e o que precisa, o que falta para encaixar? Quer jogar como jogava antes, um pouco mais pela esquerda, dialogando mais com o Bruno Henrique, vamos tentar, pelo menos a mobilização de final, partindo do Arrascaeta. Porque abrir mão de um jogador como ele, que tem esse potencial, que tem essa capacidade decisiva, de certa forma, é um impacto até para o torcedor. Mas no caso de um jogador lesionado, não muda um pouco essa perspectiva? No sentido de que talvez ele não se recupere, não volte a essa forma física ideal, ele não consiga entregar tudo que ele já entregou, e aí ele vai ficar vendido por não ter achado um time porque não foi prioridade para ele, entendeu? No caso do Arrascaeta, pelo prazo, a gente já viu o Arrascaeta até conseguir voltar em intervalos menores, indo para o sacrifício. É uma final. Se tiver de sacrificar o Arrascaeta agora, o Sampaoli vai sacrificar. E recuperar o Arrascaeta, a gente está falando também não só de uma recuperação física, mas também de uma recuperação técnica. O Arrascaeta também vem de uma temporada abaixo. Então, por isso, eu vejo que precisaria partir do Sampaoli esse ponto de querer recuperar fisicamente como uma prioridade, mas também no aspecto técnico que ele também está devendo. É uma pena que eu não enxergo o Sampaoli com essa boa vontade, ele sentado numa mesa e falando assim, e aí, o que vamos fazer com você? Então, com alguns jogadores ele criou esse tipo de relação, né? Ele conseguiu, em outras passagens, ter ali a confiança de alguns atletas que ele tinha ali como preferidos. Mas, no caso do Arrascaeta, vale um esforço, não só para tê-lo bem fisicamente, mas para, de certa forma, conseguir achar um conforto maior para ele em campo. Desempata? Então, eu acho que faz muito sentido essa questão do Arrascaeta de recuperar, que o Breler citou.
Só que eu fico pensando, sem o Arrascaeta, o Flamengo tem condições de ganhar a Copa do Brasil? Totalmente. Então, Mas assim, tem que achar um time sem ele. Tem que achar um time sem ele. E é possível, pela profundidade, e aí por méritos que o Flamengo teve. Pelo jogo teve. contra o Botafogo. Exato. Então, acho que ainda colocaria achar o time da final como prioridade. Porque com Arrasca ou sem Arrasca, tem que achar um time. E as coisas estão muito atreladas. É um primeiro e segundo meio que se misturam. Mas, para colocar numa ordem, eu iria dessa forma. Você, torcedor, concorda com essa ordem? As prioridades do Flamengo. Primeiro lugar, achar time ideal para a final. Legal, né? Recuperação de Arrascaeta, sim, cara, é muito importante. Clima com diretoria. Esse daí eu colocaria em quarto. Deixaria Bruno Henrique em terceiro lugar. Pedro ou Gabigol, quinto lugar. Sampaoli ficou fora ali, né? Porque Sampaoli não deve ficar para o ano que vem. Deixa eu soltar aqui. Falta mais um minutinho ainda para acabar. Fechamos? O Breler foi voto vencido nessa. Mas boa lista de prioridades. Então as prioridades do Flamengo, segundo o nosso Futebol 360, achar um time para a final, para ser campeão pela primeira vez na temporada, recuperar o Arrasca, que também, obviamente, faz parte desse achar esse time para a final. Clima com diretoria. Vai contando aí, prof. Vai. 4. Renovar com o BH. 5. Que não está entre os top 5. Tô brincando com vocês, não vou ficar falando isso de novo. Não tá mesmo. Ô, louco. E a quinta prioridade é Pedro ou Gabriel. E clima com o Sampaoli, deixa pra lá, que tem mais no que pensar. Já tem tanta encrenca. Deixa o São Paulo ali. Já não deu certo em tanto lugar o clima com ele, cara? Tá aí, galera, eu me esforço pra caramba aqui pra trazer todo dia pra vocês um vídeo. E como essa semana é semana de jogos de seleções, datas FIFAs, então o Flamengo só joga dia 13, na quarta-feira que vem contra o Atlético Paranaense. A gente não tem muito assunto, então o que eu acho, eu trago aqui pra vocês pro canal não parar. Se o canal parar, daí fica complicado na hora que o Flamengo voltar a jogar. A gente tem que voltar a pôr conteúdo. E a plataforma YouTube é o seguinte, se você ficar 1 ou 2 dias sem pôr vídeo, no terceiro dia, cara, você já se complica, né? Então, a gente tem que fazer a roda girar. Todo dia tem que ter um videozinho aqui, outro ali, e com a compreensão de vocês, com like, com comentários, compartilhamento, o canal não para, você ajuda o nosso trabalho e eu continuo aqui, ó, trazendo esses vídeos bacana para você, torcedor do Mengão, nosso Flamengo, valeu? Tamo juntos, isso aqui é Flamengo e até o próximo vídeo aqui do canal. Saudações rubro-negras, fui!